E aí, vamos a mais um Centro-Westworld, às vésperas do season finale, né? O oitavo episódio da terceira temporada de Westworld. Vamos comentar hoje o sétimo, que é o penúltimo episódio, mas antes de falar do episódio em si, vale um breve comentário aí sobre a temporada como um todo, né? É a temporada mais fraca de Westworld, isso não quer dizer que seja uma temporada ruim, mas é uma temporada que desequilibrou do que vinha acontecendo, né? Você tem uma linha descendente aí, se você compara. A primeira temporada é irrepreensível, é uma das melhores coisas que já foi feita na televisão. Podia acabar ali, né? Uma coisa que todo mundo falou na época, que tipo, primeiro, o último episódio, dos 10 primeiros episódios, é um filme ali, bem contado, deixa um final meio em aberto, mas está ali, tudo resolvido. A segunda, ela explora mais uma tensão, né? E tem uma coisa de... Parece aquela coisa que já demorava na primeira temporada, fica ainda mais demorada. E a segunda é uma coisa que eu sempre falo, para as duas primeiras temporadas, e estou louco para rever essa terceira inteira também. E o Westworld tem muito essa coisa, né? Eu já falei isso algumas vezes aqui. Vai dispondo as peças do quebra-cabeça e vai montando à medida que a temporada vai chegando ao fim. Esse episódio que a gente viu hoje é basicamente quase o final da ideia principal. A gente fica sabendo, inclusive, o que pode ser finalmente a tal revolução que a Dolores vem falando desde o primeiro episódio. Mas a segunda temporada, na hora que você revê, ela ganha uma outra profundidade. Ela tem um peso maior e você consegue entender, inclusive, algumas partes que não andam tanto como tinha acontecido na primeira, né? Só que eu acho que a primeira não precisa você reassistir para saber que você está assistindo uma coisa de alta qualidade, enquanto a segunda muita gente pegou no pé e achou que tinha caído muito, mas eu recomendo pacas. Eu gostei da primeira vez que assisti e reassistindo você tem um outro cenário. Essa nova temporada ela equilibra duas coisas, uma a gente já está bem familiarizado e uma é uma coisa nova no Westworld, que são essas cenas de ação, né? Por mais que a gente já tivesse cenas de ação nos episódios anteriores, o fato de estar ligado aos parques temáticos que a gente via acabava restringindo um pouco se a gente compara com a ação é, como um todo, né? Do cinema ou dos seriados de hoje em dia. Nessa terceira temporada, eles dão passos bem largos para se equiparar com outras séries ou outros filmes dessa contemporaneidade, né? É uma Westworld se consagra então como uma série de ação, que era uma coisa que não tinha até então. Tem um lado ficção científica, que ao mesmo tempo é existencialista e ao mesmo tempo faz uma série de metáforas, né, que também não custa reforçar aí. A gente vê aí tanta referência a Delos quanto a Insight, que são as duas principais empresas que controlam o mundo em Westworld, ou pelo menos acham que controlam. Elas são referências à forma como as empresas atuais acabam usando os nossos dados, né? São até caricaturas, né? Versões exageradas do que o Facebook, ou a Amazon, ou a Apple, ou Google podem fazer, uma vez que cada vez mais eles estão sabendo mais sobre todas as pessoas, né? A gente já está vivendo numa época em que pessoas estão nascendo sob câmeras e esse rastreamento aí das principais indústrias de tecnologia. Então, pouco tempo, já já a gente tem pessoas que têm toda a sua vida catalogada. No caso da gente que nasceu no século XX, né? Suponho que acho que deve ter outra pessoa vendo esse vídeo que nasceu nesse século XXI, e mesmo essas pessoas não estão tão catalogadas quanto quem nasceu, por exemplo, nos últimos 10 anos. Né? E a tendência é cada vez mais a gente saiba mais sobre as pessoas que vão nascendo. Né? A gente não, né? Essas empresas. E saiba tudo sobre essas pessoas. Né? Eu sempre comento isso, o fato do Facebook ter o reconhecimento facial, por exemplo, e num dado momento, você
ele tá botando só foto do seu filho com 10 meses, seu filho com 1 ano, seu filho com 2 anos e tal. Aos poucos o Facebook, né, ou qualquer inteligência artificial que comece a usar os dados do Facebook, porque é justamente o lance do Westworld, né, a Insight, que é a empresa que é dona do Roboão, a inteligência artificial que controla tudo, ela começa a projetar o futuro das pessoas a partir da entrada dos personagens do Serac e do irmão dele, o Jean-Michel. Até então eles só tinham um controle e uma vigilância completa das pessoas em todo o mundo. Mas não tinham como. O que eles faziam a partir disso? É como se a Insight fosse o Facebook. E por isso tem uma certa doçura aí ao ver o CEO da Insight sendo morto cruelmente pelo Serac foi no penúltimo episódio, né? No episódio número 6. Então, essa temporada ainda reforça essa questão da metáfora com a realidade que a gente está vendo, que é uma tradição da ficção científica. Né? Toda ficção científica usa o futuro ou outras galáxias, outras terras, outras realidades para fazer uma crítica ou um comentário sobre a própria época. Né? Então, é como se o Westworld está fazendo referência tanto à forma como essas empresas tratam os dados, quanto essa noção de meritocracia que está sendo cada vez mais contestada, porque afinal de contas, né, sabemos qual é a meritocracia que realmente vale. E o Westworld acaba discorrendo sobre isso. O episódio 7, que é o que eu vou falar nesse programa, chama-se Pass the Pawn, que é o momento em que o peão no jogo de xadrez consegue percorrer toda uma coluna, né, para quem não sabe jogar xadrez. O peão é a peça mais baixa, né, a peça mais que você acaba sacrificando para conseguir chegar no rei, que é a principal meta do xadrez, é você matar a peça principal, que é o rei. E à medida que você vai comendo as peças uns dos outros, né, elas vão saindo do tabuleiro. Mas se um peão consegue chegar no final do tabuleiro, o dono desse peão pode pedir uma peça que foi descartada, inclusive a rainha, que é a peça mais forte do tabuleiro depois do rei. O que a gente vê nesse episódio, e principalmente a partir da cena final, é justamente o momento que o Caleb, personagem do Aaron Paul, finalmente chega aí ao final do tabuleiro e sim vira uma outra peça. Volta aí às comparações que vinham sendo feitas entre ele e a Dolores, aquelas cenas que apareceram logo no primeiro episódio, mostrando ali a rotina, o jeito que era filmado, o jeito que os dois acordavam e tal, mostrando assim que esses dois personagens, apesar de serem diferentes, e até então a gente acha que o personagem do Aaron Paul, como é que é? Esqueci, Caleb, isso, fugiu o nome, foi mal. É um ser humano, né? Tem uma pequena brecha aí nas histórias que pode levar para um outro lado. Mas a gente vê um anfitriã, que é a Dolores, e o Caleb, que é um humano, passando por situações parecidas, né? Vivendo rotinas iguais, e num dado momento a gente viu justamente a Pian Dolores chegando ao final do tabuleiro e ganhando mais poderes do que ela tinha. E nesse episódio a gente vê justamente os dois, a Dolores abrindo o caminho para ele, o Caleb entrando no mundo de Westworld, ele apesar de estar em Sonora, no México, mas tem aquela ambientação, os dois a cavalo e tal. E na cena final, justamente é o momento em que o Caleb vira outra coisa. A gente descobre, inclusive, nesse episódio, toda a história sobre o passado do Caleb, que ele não só era um outlier, né, uma das pessoas, aquela classe de pessoas que o Roboão tinha determinado que atrapalham o funcionamento do sistema porque pensam de uma forma diferente. E ele não só faz isso, como ele é contratado como mercenário para matar
algumas pessoas que têm essas mesmas características, né? A gente vê aí durante o episódio, como já tinha acontecido em episódios anteriores, várias inovações tecnológicas, e aquele drone que a Dolores usa para entrar no, para chegar justamente na central lá do Salomon, né, que é o pai do Roboão, que está justamente nesse deserto no México. Isso já existe, né? Já é um equipamento que funciona. E então acho que do mesmo jeito que teve um outro episódio que tinha os foguetes pousando verticalmente, que também é algo que já existe. O Ashworld brinca muito com essa coisa do com tecnologias que já existem também, só que tem cara de ser futurista para mostrar que ó, a gente já está falando do futuro hoje. A gente vê também a história do Caleb, como eu estava falando, né? E a gente descobre que o Caleb não só trabalhava, como o Francis, que era o amigo dele, vivido pelo Kid Cudi, ele ele mesmo mata o próprio amigo, né? Num ato de autodefesa. Né? E é um momento que a gente também vê o Bernard e o Stubbs salvando o William, o antigo Man in Black, agora Man in White, também indo aí rumo ao centro da história. A gente vê também no começo do episódio, esqueci de comentar isso, um incidente do outro lado do mundo, que é quando a gente vê o personagem, a versão Musashi da Dolores, sendo confrontada pela Clementine, que aparece ali de uma hora para outra, e mexe completamente com a situação, mas ao mesmo tempo a gente tem a Charlotte Hale do outro lado, que tinha acabado o episódio anterior completamente chamuscada, só que ela aparece de um jeito ali que parece que ela foi reconstruída, e ela entrando em contato, dando a entender que tudo aquilo que acontece, inclusive a decapitação do Musashi Sato, ou sei lá, Dolores Sato, sei lá qual é o nome que a gente vai dar para ele, está dentro do plano da Dolores. E o plano da Dolores é a tal da Revolução. Tem um contato também com um quinto integrante dessa hidra de 5 cabeças, que é a Dolores, nesse novo universo, que está em Berlim, que teoricamente é o Ted, né? Por ser o último episódio, é bem provável que ele apareça, ou não, ou é outra pessoa que a gente não está esperando, ou é a própria Dolores, né? Tem gente que fala que talvez a Dolores principal seja essa que está em Berlim, tomando conta de tudo para ver se tudo dá certo. Por isso essa Dolores que está acompanhando o Caleb, que tem seu braço decepado no finzinho do episódio. E depois de uma senhora luta, né? Mais uma coisa sobre seriado de ação, né? Um momento que ela se encontra com a Maeve. Pô, muito bom. Puta cena de ação. E as duas se desligam, né? Naquele momento final ali, quando o Caleb é chamado para saber de alguma coisa que ele precisa saber para o último episódio. Mais uma coisa que eu estou esquecendo aqui. A gente fica sabendo. Tem uma coisa que o Sarek recebe, o Caleb, né? Um holograma do Sarek que fala com o Caleb de um jeito, como se ele estivesse recebendo outra pessoa. E a gente ainda não sabe, porque a gente viu o Caleb passando pela tal lavagem cerebral. E pode ser, isso aí está meio no ar, essa aparição do Sarek, inclusive, como holograma, reforça a possibilidade do Sarek não estar mais vivo, né? E tem a ver com aquilo que eu venho falando aí em vários programas, que é justamente como é que a relação entre o Sarek e o Roboão, que talvez o Roboão seja a inteligência do Sarek que encontra no Sarek, seja na forma de holograma ou na forma de algum tipo de se materializar no mundo ideal, no mundo normal, seja o Roboão querendo acertar as contas dele pessoalmente, né, como a gente viu em vários outros episódios. Mas tem a possibilidade justamente disso, né, uma coisa que deixa em aberto, não só do Sarek ser essa pessoa, como talvez
ou Solomon, que é essa inteligência artificial que recebe o Caleb, ou o próprio Caleb, serem o Jean-Michel, que é o irmão do Sarek. O texto que o Sarek recebe o Caleb é muito estranho. E é muito familiar também. Tem uma coisa que tipo, peraí. Ele recebe como se ele soubesse quem é aquela pessoa. Não tem essa relação, né? A gente também vê o Men in Black apontando a arma pro Bernard e pro Stubbs no momento em que a Dolores desligou o pulso central eletrônico. A gente não sabe qual foi o impacto daquilo. A princípio é só ali. Mas existe até a possibilidade de essa cena do Men in White apontando a arma pro Stubbs e pro Bernard ter acontecido antes dela desligar isso e no momento em que ele ameaça matá-los, talvez eles desliguem. Não necessariamente para sempre, mas naquele momento. A gente vai ver então nesse 8º episódio a entrada do William finalmente na história dessa temporada. Né? Ele sai dessas laterais que ele vem caminhando há um tempão. E talvez a gente tenha uma conexão com a última cena, aquela cena pós-créditos da segunda temporada, que até então está em aberto. A gente não sabe aquele teste de fidelidade ali, num futuro talvez ainda mais distante. E tem outra questão, que é exatamente isso que eu estava me esquecendo de comentar. A gente ainda tem a possibilidade de estar assistindo tudo isso dentro de um simulador. Na verdade, a gente pode estar acompanhando, do mesmo jeito que em outras temporadas a gente acompanhava timelines diferentes, achando que elas estão acontecendo ao mesmo tempo, e depois a gente descobre que elas estão com uma distância considerável umas das outras, e cenas que parecem ser contíguas, elas se distanciam completamente uma da outra. Talvez a gente está vendo duas cenas, duas realidades diferentes que têm caras parecidas, né? E tem muitas coisas aí, o pessoal na internet deschavou tudo isso. Tem coisas que são erros de continuidade, sabe? Tem coisa que tipo a Charlotte usando a mesma roupa 2 dias seguidos. Ou a mensagem que a Charlotte deixa pro filho dela, uma hora é de um jeito, outra hora é do outro. Tem uma cena específica quando o Bernard vai falar com os caras num trailer de um acampamento de trailer, que tem uns caras numa mesa que estão quase saindo na porrada, ele vai ver uma coisa e depois quando ele volta esses caras estão cantando. Como se fosse um videokê, um karaokê, assim, saca? É como se a gente estivesse assistindo duas histórias, sendo que cada cena espelha a outra e talvez seja isso, né? Talvez uma seja a verdadeira realidade e a outra é a realidade que acontece dentro do Roboão, que é justamente o processamento de dados dele para entender o que pode acontecer a partir disso. E aí a gente chega justamente nesse 8º episódio. O Caleb vindo como o grande líder da revolução, que endossa inclusive uma coisa que a Dolores vem falando há um tempão, que robôs não matam pessoas, pessoas matam pessoas, então ele talvez seja o principal, como eu falei, né, o líder da revolução e o principal responsável pela execução dos seres humanos aí nesse 8º episódio. A gente vê também a chegada do William, a chegada talvez do Bernard também junto, e a gente tem a possibilidade de um novo reencontro aí, né, com a cena que a gente já viu várias vezes no trailer, entre a Maeve e a Dolores, mais uma vez. Então, várias coisas em aberto, mas as pontas estão fechando, né? A gente tem uma noção do que pode estar para acontecer, mas vamos saber já já. E aí, depois disso, eu comento não só o 8º episódio, mas a temporada como um todo. E esse Centro-Oeste World dá espaço para outra coisa, outro programa que eu estou bolando. E caso você não esteja acompanhando aí o Climatias, que é a atividade diurna que eu faço diariamente nesse canal, eu estou pedindo colaborações financeiras. Então, se você puder
colaborar com o meu trabalho, por favor, entre em contato pelo trabalho sujo por e-mail, @gmail.com. Dá um salve lá, diz o que você está achando, inclusive, do Centro Westworld. Teve alguém que me escreveu, inclusive, esqueci o nome agora, foi mal, mas tipo, que está acompanhando, mas que isso aqui é um grande teste. E as pessoas que contribuírem financeiramente vão receber um conteúdo que vai entrar no lugar desse Centro Westworld em primeira mão. Algo que eu estou planejando aí. Em breve falo mais sobre isso. Mas antes disso, vamos ver a revolução acontecendo e como é que termina essa terceira temporada da série que já foi renovada para a quarta, né? Vai saber quando que eles começam a fazer isso. E eles não estão planejando 5 temporadas, são 6 temporadas. Então tem muito uma coisa dentro da outra. É muito provável que, né, nesse 8º episódio a gente descubra que boa parte do que a gente viu até agora é simulação. Vamos lá então. Até já.